Fala, meu querido Vete, seja muito bem-vindo para mais esta live semanal da Unirádio. Eu sou o Thiago Miller, quem vos fala. E você que está me vendo na reprise, hoje eu vou falar sobre interpretação, análise radiográfica. A gente fez uma enquete rapidinha no canal do nosso Telegram, né, no canal do pessoal que está na Semana da Radiologia, está inscrito na Semana da Radiologia Direto ao Ponto. E a maioria das pessoas relatou que tem dificuldade na análise radiográfica, tá? E sem dúvida é uma coisa que gera, dúvidas, né? Vem aquela síndrome do impostor, a gente não se acha capaz de avaliar aquele raio-x, e aí o que acontece? A gente se sente inseguro, pode fazer um laudo em cima do muro, né? Bom, mas vamos falar então sobre esse assunto aí, que é um assunto que eu adoro, né, pessoal? E hoje eu tô aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu tô aqui em Guaporé. Deixa eu acender essa luz aqui. Tô aqui em Guaporé, né? Tô num mosteiro, num seminário, né? Uma escola de padres. Eu tô hospedado numa escola de padres, mas eu não vou ser padre não, tá? É porque aqui é um local bem legal para se hospedar, né? A gente veio visitar a família que mora aqui. E hoje foi dia de ir nas vinícolas. A gente visitou as vinícolas aqui hoje e foi muito legal. Cara, e lá na vinícola eu tive vários insights relacionados à radiologia, por incrível que pareça, né? Porque eu penso em radiologia o dia todo, né? Seja muito bem-vindo, estão me ouvindo bem aí? Thaisa, Marcelo, Manuela, Heron, manda um salve aí para ver se vocês estão me ouvindo bem. Larissa, tudo bom, minha querida? Qual foi o insight que eu tive lá? Eu fui lá numa vinícola, fiz um passeio, né, da vinícola. Eu gosto de vinícola, já fui em algumas vinícolas, eu gosto de conhecer e tal. Não sou um tomador de vinho nato, mas eu gosto de conhecer, né? E, cara, por todas as vinícolas que eu já fui, né, e nessa especialmente aqui, eu vejo como eles dão importância para a história, né? Você chega lá, aquela pessoa, né, que é o seu guia, que vai te guiar, te conduzir pela vinícola, eles te dão vários insights sobre a história do vinho, da uva, da vinícola, e aí eles te envolvem naquela história, né? E aí você conhece a uva, você conhece onde é feito o vinho, você conhece o processo de como ele é feito, você vê ele sendo engarrafado, e tudo envolvendo na história, né? De quem criou, de quem fez, de como começou, de como que é. E depois você para na degustação, você prova os vinhos, né? E aí você sai na lojinha para comprar os vinhos que você mais gostou. Qual foi o insight que eu tive, né, passeando ali naquela vinícola hoje, aqui no interior do Rio Grande do Sul? Cara, como a história para eles é importante, para eles venderem o produto deles. E nós, que mexemos com diagnóstico por imagem, a gente recebe um exame que vem com uma história. Muitas vezes essa história está mal contada, né? O pessoal reclama pra caramba. E outras vezes o exame está com uma história boa, bem contada. E a gente interpreta o nosso exame de acordo com essa história e de acordo com as imagens, né? E responde. A sacada é a seguinte: o nosso laudo, ele tem que responder frente àquela história. Tem que estar vinculado àquela história. Muitas das vezes a história vai fazer muito sentido com a imagem e o teu laudo tem que fechar. O que eu falo com isso? Porque muitas vezes vem sem história, ou o radiologista, ou quem está interpretando a imagem não leva em consideração a história. E a história é muito importante. Você tem que laudar o seu exame de acordo com o histórico suspeito do paciente, para você conseguir vender o seu produto. Qual é o seu produto, radiologista? É o laudo. Tá? Se você não vende, se o seu produto não gera valor, se a pessoa não entende que aquilo tem correlação com a história, ou não tem correlação, se a história não está fazendo sentido com aquilo, o seu produto não gera valor. Então, andando nas vinícolas aqui, eu vi como eles levam, assim, eles levam muito afinco a história da vinícola. E às vezes a gente, na medicina veterinária, não interpreta a história, não faz perguntas sobre a história do paciente, e isso não ajuda a gente a melhorar o nosso produto, que é o laudo, que é a interpretação do exame, que é a análise radiográfica que a gente vai falar hoje.
que vocês acham? Concordam ou não? Concordam com essa história ou não? O que vocês acham? Dá o teu feedback. Eu tô sozinho aqui, gente. A Lívia foi jogar boliche e eu tô aqui junto para a nossa live semanal, né? Acabei de sair de uma live com a professora Helena, tava muito legal, tá? E agora eu vou fazer uma cara, né, de quem não sabe fazer análise radiográfica, que é uma cara... Vou interpretar o meu ator, Thiago. Primeira aula de radiologia, quem nunca viu, não sabe entender uma imagem. Essa é a cara que a pessoa faz, assim, ó. Tá perdida, né? Eu faço essa cara às vezes ainda, eu já passei pela faculdade. Algumas imagens são difíceis de entender, né? Mas com carinho, com atenção, a gente consegue compreender. Uma sacada que eu tenho para vocês sobre análise radiográfica é o seguinte: o raio-x não erra. Quem erra é quem está interpretando. O raio-x não erra nunca. Ele é um ser divino, honesto. Eu só conheço uma pessoa que é tão honesta quanto o raio-x, que é a Lívia, né? A Lívia, às vezes eu boto uma roupa mais ou menos assim, falo, e aí amor, tá legal? Ela, não tá legal. Ela fala na tua cara, né? O raio-x é a mesma coisa. Ele nunca vai mentir para ti. É você que não vai saber lê-lo, tá? O raio-x não erra. Quem erra é quem interpreta a imagem. Saiba interpretar. Lógico que isso leva tempo, né? Mas para a gente analisar a imagem, a gente tem que saber as limitações das radiografias. São 6 limitações das radiografias. 6, classicamente. Quais são as limitações das radiografias? Entender isso me ajuda a minha análise radiográfica. Qual é a limitação? Primeiro que a radiografia é 2D. Ela é 2D, estuda uma estrutura 3D. Ou seja, isso está limitado. Ela não dá a tridimensionalidade da radiografia. Ela forma imagem não familiar. O que é isso, Thiago? Uma coisa meio torta vai formar uma imagem meio torta. Um fêmur mal posicionado não vai parecer um fêmur. Sacou? Isso é imagem não familiar. Segunda limitação da radiografia. Terceira limitação da radiografia: sobreposição. Forma sobreposição. E isso impede que eu veja muita coisa, tá? Quarta, sinal de silhueta ou supressão de borda. Se eu tenho líquido ao redor do coração, eu não vou conseguir ver se o coração está aumentado ou não. Por exemplo, tá? Um exemplo. Se eu tenho edema pulmonar, também às vezes faz sinal de silhueta com o coração, enfim. Quinta limitação: ampliação ou magnificação. Se você posiciona algo muito longe da placa receptora, vai ampliar e aquilo vai formar uma imagem que não é real, tá? E perda da percepção da profundidade é a sexta. Então, imagem não familiar, tá? Imagem não familiar, perda da percepção da profundidade, ampliação, magnificação, sinal de silhueta, sobreposição, e ela é 2D. Essas são as limitações da radiografia. Sabendo a limitação do seu exame, você sabe até onde você pode chegar com ele, meu querido. Tá? Então, eu citaria outra limitação, mas os livros não trazem. É que ele é estático, ele não observa alterações dinâmicas, né? Mas se a fluoroscopia é um raio-x também, então a gente está falando só do exame radiográfico, que ele não é dinâmico, tá? Então saibam essas limitações, elas te ajudam. Compreendendo essas limitações, você sabe, não, mas aqui pode ser uma magnificação, não, mas aqui está um pouco rotado, não é real. Então isso tem que ter clareza, tá? E tudo é uma questão de ponto de vista. Às vezes a gente está olhando a mesma coisa, na análise radiográfica a gente está olhando a mesma coisa, só que a gente olha de formas diferentes, porque a gente é treinado de maneira diferente. Às vezes você vê aquele vestido, né, que todo mundo comentou uns 2, 3 anos atrás, isso é azul, é preto, é marrom, sei lá que diabo que era aquilo, mas eu olhava aquilo como listrado, acho que era azul e preto, e gente que falava que era marrom, sei lá, percepção de cada um é diferente, tá? Então, a imagem sempre tem que ser associada pelo conjunto da obra, e não exclusivamente só pela imagem, tá bom? Com relação à análise radiográfica, o que eu posso falar para vocês, tá? Uma coisa crucial que eu vejo que é a base sólida. Eu já vou começar na base. A base sólida da análise radiográfica. Conhecimento de anatomia. A base sólida da análise radiográfica é o conhecimento de anatomia e variações da normalidade. Um dos livros que eu mais gosto é um livro do Robert Shaw com Ian Robertson.
lá da faculdade da North Carolina, né, eles trabalham lá. O Ian Robertson é um lord, um cara que tem um linguajar bem bonito, e o Troll, todo mundo conhece que ele é o livro texto dele, né, é o mais famoso. E ele tem um livro de variação da normalidade muito bacana, já tem a sua segunda edição, vale muito a pena. E sem contar os outros livros, né, Schmitz, outros livros de anatomia, muito comum, Coulson também. Então vale a pena ter esses livros na mão para você ter a sua referência, a sua base do que é normal e do que pode ser variação. Primeira coisa da análise radiográfica é isso. A anatomia é a base de tudo, tá? Então estude anatomia se você quer dominar a análise radiográfica. Maravilha? E a gente bate muito forte nesse ponto do nosso curso, né? Eu aprendi um negócio dando as minhas aulas de diagnóstico por imagem, né? Quando eu comecei, eu só colocava alteração. E eu fazia o feedback dos alunos no final do semestre, né? E muitos alunos falavam assim, pô, seria legal se você colocasse uma imagem normal do lado para eu saber o que é alterado. E eu comecei a fazer isso nas minhas aulas. Eu coloco, o normal está aqui, esse é o alterado. E sem dúvida fica muito mais claro, né? Para quem está começando, para quem não tem experiência, sem dúvida fica muito mais claro. Segundo ponto da análise radiográfica é você fazer uma análise sistemática da imagem. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você tem que avaliar toda a imagem, tá? Ah, Thiago, mas ali está muito longe, o feixe é divergente, não sei o que, concordo. Mas se você tem experiência e tem uma alteração muito no limite da radiografia, tipo assim, ó, no limite aqui da radiografia, se você vê a alteração ali e é real, você pode e deve relatar ela. Às vezes é aquilo que vai fazer a diferença na vida do paciente, né? Vamos colocar como exemplo uma radiografia de tórax, onde existem alterações torácicas, mas existe uma alteração abdominal bonita, linda, que é uma hepatomegalia gigantesca. Você tem que olhar aquela hepatomegalia e tratá-la com o mesmo carinho das alterações torácicas, porque às vezes ela pode inclusive ser a causa da alteração torácica. Sacou? Então observem toda a radiografia. Mas de que jeito, Thiago? No nosso curso, né, no Radiologia VET Online, a gente dá várias formas, né? Você escolhe uma. Então existe análise ABCDE, existe análise em espiral, existe análise em quadrantes. O ideal é você saber todas elas, mas adote uma que você mais se adapta. Eu gosto muito da análise em espiral, mas no tórax, por exemplo, a ABCDE é bacana também, né? Então a gente ensina essas formas no nosso curso também, tá bom? Outra coisa da análise, eu acho que é uma sacada muito boa isso, que é fácil de lembrar. Para a análise radiográfica se tornar completa e você diminuir as suas chances de erros, você tem que usar os 4 Qs. O que é isso, Thiago? 4 Qs, vamos lá. Que exame é esse? Essa é uma radiografia torácica. De quem é esse exame? É de um poodle castrado de 12 anos que está dispineico desde ontem. Quando que foi feito esse exame? Esse exame foi feito hoje pela manhã. E como que foi feito esse exame, ou a qualidade do exame? São os 4 Qs. Como com quê? O exame está adequado? Foi feito as ortogonais? Então os 4 Qs ajudam você a ter uma análise radiográfica mais clara. Antes da leitura do exame, você pergunta, que exame é esse? Quem foi que foi submetido a esse exame? De quem é esse exame? Quando que foi realizado esse exame? E a qualidade do exame, ou como que está esse exame feito, tá? Os 4 Qs, como com que, só para fazer essa lembrança mais rápida. Os 4 Qs te ajudam muito a evitar erros na análise radiográfica. Lembrem dos 4 Qs, que os 4 Qs te ajudam a evitar erros na análise radiográfica. Sacou? Tamo junto? Maravilha. E aí, 5 dicas. 5 dicas para avaliação radiográfica de vocês, para análise radiográfica. Primeira coisa, pessoal, vamos supor que vocês estão atendendo um paciente com claudicação. O paciente está mancando. Aí, do joelho, tá? A dor está no joelho, está mancando do joelho, tá? Vamos colocar assim. Foi feita a radiografia do joelho. A primeira coisa de tudo, olhe o paciente por fora. Como assim, Thiago? Veja os limites do paciente. Veja se não tem um aumento de volume de tecidos moles ali. Ali já te ajuda a direcionar diretamente onde está o problema. Por outro lado também, vamos supor que ele tem
um exame de coxo femoral, você olha ele por fora, né? Os dois quadris estão bem posicionados, mas um tem atrofia do quadríceps. Você já sabe que a atrofia do quadríceps está mostrando, ele deve ter uma alteração crônica ali. Se os dois estão bem atrofiados, fica mais difícil fazer essa análise. Mas só de olhar por fora, você já tem vários insights, meu querido. Faça isso. Tá bom? Primeira dica, 4 Qs. Segunda, olhe por fora. Tá? Olhe por fora que você já vai ver muitas alterações. Inclusive os artefatos, né, de pelo molhado, se está bem posicionado ou não, se está simétrico. Segunda dica, olhe por fora. Primeira, 4 Qs. Segunda, olhe por fora. Terceira, anatomia. Tem que enxergar o que é normal. Saiba da anatomia. Eu já falei sobre anatomia aqui, não vou me prolongar, mas fale sobre, entenda a anatomia do que é normal, domine a análise radiográfica, saiba as variações. Por exemplo, um tórax de um Doberman é muito diferente de um tórax de um Bulldog, de um Pinscher, de um Golden. O tórax do Doberman é um tórax profundo, né? A aparência da silhueta cardíaca é diferente. O tórax do Golden é um tórax em barril, tá bom? Então saiba essas diferenças. Isso ajuda muito, gente, muito. Eu perdia muito tempo quando eu começava a avaliar uma radiografia porque eu não tinha a minha referência de normalidade. Então você tem que construir isso, tá? Treino, toda a radiografia, inclusive dos pacientes normais. As melhores radiografias para a gente avaliar é de paciente normal. Quer uma dica? O paciente está mancando do membro torácico e fez uma radiografia um pouco mais aberta, pegou um pouco do tórax. Você olha, putz, esse é um tórax normal. Ah, tá vendo? Tem uma marcaçãozinha ali brônquica, coração normal. A clínica dele é músculo-esquelética, mas você viu um pouco do tórax, está normal, aquilo ali é normal. Você vai montando o seu HD, vai preenchendo ele com a sua variação da normalidade. Isso é importantíssimo, galera. Tá? Qualquer exame que esteja disponível para você ler, leia. Quanto mais exames você ler, melhor você vai ficar. Tá? Radiologia é considerada uma arte que depende da experiência do avaliador. Tá bom? Tamo junto? Manda um ok aí se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se estamos juntos. Estamos com uma sala cheia aqui, galera. Obrigado por você estar aqui comigo. Top. Tá? Então, primeira dica, 4 Qs. Segunda dica, olhe por fora. Terceira dica, anatomia. Tá? Agora a gente vai para outra dica, que é a sistemática de avaliação. Você pode desenvolver a sua, não tem jeito certo. O teu jeito é o jeito certo. Filipão Aslaik, tamo junto, meu querido. Grande parceiro da teleradiologia. Parabéns, está com um hospital lindo lá na região também do Rio Grande do Sul. Tá? Então, a sistemática. Vamos citar alguns pontos aqui. Para tórax, né? Eu posso fazer o ABCDE, eu posso fazer em espiral, eu posso ter um checklist. Né? A gente fornece esse checklist para os nossos alunos no curso RVO. Se você vai avaliar o tórax, tem esse checklist do seu lado. Então, por exemplo, o que consta nesse checklist? Coração, vasos, pulmão, estruturas musculoesqueléticas, aspecto cranial do abdômen, veias, vasos pulmonares, mediastino, traqueia, por aí vai, sacou? Então esse checklist te ajuda. Abdômen, mesma coisa, rim, baço, bexiga, reto peritônio, estruturas musculoesqueléticas, né? Articulação sacroiliaca, se conseguiu pegar lá, por aí vai. Esse checklist evita que você passe o olho ou perca alguma informação no exame, tá bom? Então, quarta dica, sistemática. Então, vamos lá. Primeira dica, 4Q. Segunda dica, olha por fora. Terceira dica, anatomia. Quarta dica, sistemática. Maravilha? Então, juntar tudo isso é uma análise, né, que o radiologista precisa ter conhecimento, tá bom? Então vamos lá. A análise básica da imagem, né, que é essa sistemática, eu vou falar um pouquinho sobre a sistemática. Ela começa desde a análise básica da imagem, que é qualidade do posicionamento da exposição da técnica, as projeções e modalidades estão adequadas para o que eu quero ver? Tem projeções ou incidências radiográficas suficientes para o que eu quero ver? Ah, não, só tem uma média lateral do joelho. Puxa vida, como é que eu vou ver se ele tem outras alterações no joelho? Eu preciso das ortogonais para aferir mais acuradamente o meu exame. Sacou? Tem que ser sistemático, avaliar sempre do mesmo jeito. Desenvolva o seu jeito. E o curso RVO é para isso. A gente ajuda a pessoa a desenvolver o seu método. Tá? Não existe jeito certo. Faça o seu jeito, o jeito certo. E descrever as anormalidades, né? E aí sim exige experiência, saber o que
é realmente anormal, o que é variação, tá bom? E fazer a sua lista de diferenciais e plano, né? O radiologista ele tem que ter os seus diferenciais na ponta da língua, tá bom? Ele tem que saber qual o plano a seguir, qual a melhor conduta nesse caso. Isso é função do radiologista. Ah, mas eu não quero me intrometer. Não, cara, se você viu uma torção gástrica, manda para cirurgia, por exemplo, tá bom? Beleza? Então tem que ter muito foco, né, galera? Muito foco. Por exemplo, com a relação à sistemática do tórax, né? Para quem tem dúvida em avaliar o tórax. ABCDE. Que é isso, Thiago? O que é o ABCDE? A. Airways, né? Que são traqueias e brônquios. B. Breathe, pulmão. C. Cardiovascular, que é o coração. Ou C de centro, ali o centro da radiografia, né? Vasos, coração, tá aí, cardiovascular. D. Diafragma. E E. Esqueleto e esquecidas. ABCD, tá? Esse é o ABCD do tórax, você não perde nada se você fizer isso. Lógico que existe a experiência para você conseguir fazer, né? E aí, pessoal, a quarta dica é a sistemática. A quinta dica, diferenciais. Você tem que ter os diferenciais. Como o nosso exame tem muita limitação, fazer uma lista de diferenciais é muito útil na maioria dos casos. Porque na maioria dos casos, a gente não consegue fechar um diagnóstico conclusivo na radiografia. Na maioria dos casos. Tá? Então você tem que ter diagnósticos diferenciais para usar. Beleza? Então estude diagnósticos diferenciais, tem vários livros bons. Eu gosto muito da Ruth Dennis, tem um livro fantástico que fala só sobre diagnósticos diferenciais. E a última dica que eu dou para você é saber o impacto. Sexta dica é o impacto que aquele exame tem para diagnosticar aquilo que você quer. Certo? Então eu tenho que falar sobre o impacto terapêutico diagnóstico do meu exame. Eu tenho que saber que uma radiografia para diagnosticar a luxação de patela, ela é pouco útil. Luxação de patela é um diagnóstico clínico. Ah, Thiago, para que a gente faz então? Para ver outras alterações, em alguns casos para fazer mensurações de ângulos, para correções cirúrgicas. Mas para diagnosticar a luxação de patela, o raio-x é pouco útil. Se não for um grau onde a patela esteja constantemente luxada, a radiografia não vai conseguir identificar a luxação, porque é uma alteração dinâmica. Assim como o colapso de traqueia, a radiografia tem limitações para diagnosticar o colapso de traqueia. Se viu o colapso, beleza, bate o martelo. Mas se não viu, não quer dizer que não tenha. Sacou? Tamo junto? Então saiba o impacto do exame que você está fazendo e não se culpe se o seu exame não conseguiu concluir algo, porque muitas vezes é a limitação do próprio exame. O que não pode é você estar avaliando esse exame e não obtendo o máximo dele por uma limitação sua. É aí que é o ponto que eu bato. E não existe mais desculpa para você ter limitação em avaliar radiografias. Existem um monte de cursos disponíveis para você melhorar a sua análise radiográfica. E o que eu não gosto e não quero ver no Brasil é exames radiográficos sendo feitos e mal avaliados. Porque isso coloca em risco a vida de pacientes e isso eu não posso aceitar. Por isso que eu estou aqui posicionado a entregar o pouco que eu sei de radiologia para melhorar essa realidade. E eu espero que você faça o mesmo. Naquilo que você é bom, ensine. Né? O que você sabe mais, ensine aquilo, ajude. Eu estou longe de me considerar bom em radiologia, lógico, né? Mas o pouco que eu sei, eu gosto de ensinar, porque pode ajudar os pacientes. E eu sou médico veterinário, assim como muitos de vocês, eu fiz um juramento que eu daria o meu melhor para ajudar pacientes. A gente está aqui para isso. Então, aprenda algo, né? Seja bom naquilo, domine aquilo e ensine quem está do seu lado para melhorar também a vida dos nossos queridos pacientes, que eles merecem. Não é verdade? Tamo junto ou não tamo? Beleza, pessoal? Essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Lembrem-se, os 4 Qs. Lembrem-se de olhar por fora, de anatomia, fazer uma análise sistemática do exame, desenvolva a sua sistemática, e isso eu posso te ajudar, tá? Porque a gente tem como melhorar isso até por meios online, tá bom? Existe essa possibilidade, e essa possibilidade está aberta para vocês, né? Vocês podem se inscrever na Semana da Radiologia Direto ao Ponto, onde eu bato exatamente nesses pontos, galera. A Semana da Radiologia Direto ao Ponto, ela vai falar
exatamente, vai aprofundar mais ainda esses conceitos. Então, se você quer se inscrever, clica no nosso link da bio, que você vai receber as informações de onde vão estar disponíveis essas aulas. Você vai assistir essas aulas totalmente online, gratuitamente. E com certeza você vai tirar sacadas dali que vão te ajudar a ajudar os teus pacientes. Tamo junto? É isso aí, pessoal. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês estarem comigo aqui nessa quarta-feira, tá? Um grande abraço para vocês. E lembre-se, toda quarta-feira a gente está aqui, né? Se às vezes tem alguma intercorrência, a gente muda um pouquinho o horário, às vezes o dia, mas toda quarta-feira às 9h32 é o nosso horário de praxe para estar aqui falando com vocês sobre isso. Obrigado pela presença de todos. Enchemos uma sala de aula aqui hoje. Um abração, tudo de bom? É isso, tamo junto e até a próxima!